uma série, irmão, mais uma série para a glória de Deus. Aleluia! Que bom que você está aqui, lindo. A série acaba, mas amanhã, mais tardar depois, já tem uma nova série que provavelmente já foi gerada, gravada, e Deus vai continuar falando com você. Mas essa mensagem em específico, eu quero chamar a tua atenção para algo. Eu vou lidar com pontos sensíveis e que talvez vai te incomodar um pouco. Eu vou falar sobre o temor a Deus. Sabe, das duas uma: ou você acorda assustado, ou o seu sono vai te causar um prejuízo muito grande. Porque está na hora da gente acordar, está na hora da gente começar a fazer calor, está na hora da gente começar a mudar os ecossistemas, está na hora da gente invadir lugares, está na hora de a gente entrar em lugares que nunca entrou o Evangelho, está na hora de a gente sacudir as coisas, está na hora de a gente se posicionar. E eu não estou falando de política, eu estou falando do reino dos céus estabelecido na terra. Está na hora de você definir quem você é. E eu não estou falando do teu gênero, eu estou falando da tua fé. Quem você é. Mas antes de ir para o vídeo e para a última mensagem da série, eu quero te pedir algo muito rápido que será muito importante, para que essa mensagem alcance mais pessoas, mais vidas. Se você puder, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, toca a buzina, vai tudo. Estamos indo longe, o nome de Jesus está indo ainda mais, porque é sobre Ele. Louvado seja Deus pela sua vida. Então espero que você tenha feito a sua parte, que é bem pequena, e a gente agora vai para a mensagem que vai trazer o maior renovo da sua vida, em nome de Jesus. Uma pessoa famosa pediu meu telefone, e um amigo meu me ligou dizendo: posso passar? Eu naturalmente já diria que não. Eu uso meu telefone só para minha família. Mas eu disse: tá bom, eu tenho uma vontade de conhecer esse cabra também, passa meu telefone. Aí ele me mandou mensagem e disse: Dave, eu tenho uma dúvida com relação à Bíblia. Eu estou aprendendo a amar Jesus, mas eu tenho uma dúvida. Por que eu devo ter medo de Jesus? Por que eu tenho que ter temor? E aí quando ele disse temor e medo na mesma frase, eu disse: amigo, eu quero muito te explicar, mas eu queria que fosse olhando nos teus olhos, porque o impacto que isso causa, talvez precise de alguém para te segurar. Bom, essa conversa ainda não aconteceu, mas vai acontecer aqui agora. O que tem feito a nossa geração, que é a mais conectada do mundo, com o maior número de cristãos na face da terra até então, ser tão fria espiritualmente? Sabe quais são as mensagens que eu mais recebo de gente que segue, que ouve a palavra? É: eu não consigo sentir. E talvez você está aqui e você sabe do que eu estou dizendo, você também não consegue. Você está num ambiente, o fogo desce, mas não te toca. A presença de Deus se manifesta e você não vê. Todo mundo diz o que sente, você não tem nada para dizer, porque não sente nada. A pergunta é: isso nasceu assim ou ficou assim? Isso é resultado do quê? Do ceticismo, da incredulidade ou do pecado? E aqui eu entro numa questão sensível do nosso tempo, e eu quero ler para você uma palavra. E essa palavra, na minha opinião, dos evangelhos, é a mais ardida de ouvir aos nossos ouvidos. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21, diz o seguinte:
nem todo mundo que me diz Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsávamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o Senhor vai responder: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Lindo. O Evangelho, ele tem que voltar à raiz das coisas. Ele tem que voltar à essência do padrão. Sabe qual é o problema nosso? É porque nós estamos colocando a nossa cultura no Evangelho e não o Evangelho na nossa cultura. Então a gente está vivendo um afastamento muito grande de Deus por conta de uma palavra que se perde no meio: o temor. Veja, nós temos extremos, e os extremos são da seguinte maneira: de um lado, alguém diz: você quer ser cristão? Quero. Então esse é o manual de regra para você. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, aqui não pode, se você fazer isso você vai para o inferno, isso, e você fica assim, escravizado pela lei e não pela fé. Então, no outro lado, aí mora outro time. No outro lado, Jesus é algo incrível. Ele é brother, ele é amigo seu. Você pode fazer o que você quiser. A vida, você é salvo, acabou. Você é para sempre, não precisa mudar de vida. Pode continuar com a prática tua do teu pecado. Pode cultivar a pornografia. Pode viver o jeito que você quer. Pode trair a esposa, pode desonrar o pai. Pode fazer o que você quiser. Pode ficar no pecado, não dá nada. Jesus te ama igual, Ele te aceita. Eu quero esse evangelho. Só tem um problema: esse evangelho não salva, não batiza e não leva para o céu. O evangelho primeiro, o evangelho da lei também não salva, não batiza e não leva para o céu. O evangelho de Jesus leva. E o evangelho de Jesus está no meio disso tudo. Existe o respeito à ordem, mas existe a graça e a misericórdia. Só que aqui nesse meio é que a gente confunde. Uma das perguntas para o apóstolo Paulo é: será que pois então, porque não vivemos mais na lei, debaixo da lei, podemos então viver uma vida de pecado? E ele vai dizer: claro que não. Porque se você aceitou a Jesus de verdade, você aceitou a morte de Jesus e morreu com Ele. Ou seja, porque não vivemos mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você converteu de verdade, não tem como viver em pecado como se fosse normal. Você não vai conseguir. Sabe qual é a questão? É porque não temos conversões tão verdadeiras como gostaríamos. As pessoas convertem, mas não convertem, porque conversão é mudar de rota. Tem gente que acha que converteu, mas permanece no mesmo caminho, e aí é o problema. E é por isso que gerações vêm e passam, e me parece que cada vez piora, cada vez fica mais frio, porque nós vamos perdendo coisas básicas da nossa fé e vamos deixando esvaziar. Irmão, teve um tempo que crente era perseguido, de repente crente virou moda, mas está chegando o tempo de novo que o crente vai ser perseguido. E aí a gente entra em gerações distintas. Uma pregava na rua, o outro não tem coragem de dizer, mas que é crente no colégio para não ser taxado de idiota. Entende que os tempos mudam, mas alguns princípios básicos não se alteram. Você vai ser perseguido por amor ao evangelho, vão rir de você, vão zombar da tua fé, e é isso que muita gente trava. Então eu não vou falar de Jesus, ou tem gente que enlouquece. Só que a questão importante do texto é sobre o que me mantém vivo na presença de Jesus. O que faz eu sair de um culto e não ser só um culto na minha vida, mas ser a minha rotina diária? O que faz com que eu consiga viver essa presença sobrenatural que sinto todos os dias da minha vida? Qual é o linear de conversão que, quando eu entendo quem eu sou em Cristo, muda a minha perspectiva sobre a vida? Aonde isso entra, aonde eu sinto? E sabe, alguns de nós já sentiram tudo isso e pararam de sentir. E aí alguém vai dizer: sabe qual é o problema? O mundo. É isso que dizem. O mundo é o problema. O que a gente não pode esquecer é que nós estamos no mundo. Então, lindo,
Frieza espiritual não tem a ver com a proximidade ao mundo, tem a ver com o distanciamento de Deus. Aleluia, eu vou dizer de novo para você entender bem. Irmão, a frieza espiritual que você sente não tem a ver com o contexto que você está inserido. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. A frieza espiritual não é o resultado da sua proximidade com o mundo, mas a distância que você está de Deus. E quanto mais distante de Deus você ficar, mais longe da graça, mais longe da misericórdia, mais longe do favor, mais longe da presença. E o que te esfria não é colocar a mão fora do fogo, é ficar longe dele, entende? Quando eu chego perto, eu me esquento. Quando eu fico longe, o frio chega. Porque se o problema é o mundo, então não é sobre estar perto do mundo, é sobre estar perto dele. E aqui é um negócio, porque a gente só mantém a disciplina quando tem algo que nos pega. É isso. Não tem, irmão. Eu tenho 3 filhos. Se eu não falar de algum castigo, não adianta. Tem 3 filhos, irmão. Se eu não meter o louco de vez em quando e falar: se você fazer isso, vou tirar tudo isso de você. Aí eles ficam igual 2 anjinhos e param de brigar. Esses dias eu peguei o João brigando com o Noah. Aí eu falei assim: ninguém vai ficar com o iPad hoje o dia todo. Os 2 chorando. Ninguém vai pegar o iPad no momento nenhum. Eles têm só 40 minutos por dia, mas não ia ter 1 segundo mais. Tiramos. No outro dia, os 2 acordaram sabendo que a misericórdia se renova a cada manhã. Aí eles pediram o iPad, e antes que eu falasse qualquer coisa, eles disseram: papai, fica tranquilo, tá, pai? A gente não vai brigar. Sabe por quê? Porque eles têm temor. E qual que é a diferença do medo? É você muito claro para que você entenda. Quando nós olhamos para a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Se o verdadeiro amor lança fora o medo, então nós não devemos sentir medo de Jesus quando o conhecemos de verdade. Olha só, quem está no extremo da graça não tem medo nenhum, mas também não tem respeito. Quem está no extremo da lei morre de medo de Jesus. Morre de medo, mas não ama Ele pelo motivo certo. E essa é a questão. O medo, ele sempre está em polos distantes. Mas aí, o que é o temor? Se não medo, a gente pensa que são sinônimos, de uma certa forma. Dentro do dicionário até que são. Mas quando eu olho para a Bíblia e para a construção que se faz sobre termos distintos, eu vou perceber que quando chega em Provérbios e é o trabalho do assunto é a sabedoria, você vai ouvir que o temor é o princípio da sabedoria. Ou seja, se você quer ser sábio, nutre temor no teu coração. E qual que é a diferença do temor para o medo? É porque o medo é resultado do passado, o temor é resultado do futuro. Vou melhorar. Lindo, quem tem medo porque em algum momento foi ferido. Quem tem medo é porque em algum momento foi machucado. Medo é trauma. Eu não coloco a mão porque deu choque, eu não faço isso por conta daquilo. Entende? Você não tem medo de cobra do dia para a noite. Um dia você viu uma cena de filme e aquilo te traumatizou. Então você diz: eu tenho medo. E essa é a diferença. Porque o temor não é sobre o que eu vivo no passado, ou o que vivi no passado, mas aquilo que posso perder no meu futuro. Como assim, Dave? O medo me prende no passado, o temor resguarda o meu futuro. O medo me afasta de Deus, o temor me leva para a presença dEle, me faz dobrar os meus joelhos na face do Senhor, perante a face do Senhor, e dizer: tem misericórdia, Jesus, eu não quero perder o meu porvir, eu quero viver uma vida extraordinária. Irmão, não é sobre o que você fica para trás, é o que você perde para frente. E essa é a loucura do nosso tempo. Quando esfriamos na fé, quando paramos de sentir a presença de Deus, começamos a trabalhar com o pecado como se fosse comum. Nós somos a geração que mais tolera pecado de todos os tempos. Ai, meu Deus. Como assim? A gente aprendeu a conviver com o pecado. A gente aprendeu a achar normal.
a gente aprendeu a aceitar, e a gente confundiu tudo. Porque isso é pecado. Não, mas a gente tem que amar o pecador. Então a gente foi tentando amar o pecador, mas quando viu, estava abraçado no pecado do pecador. Eu vou te falar uma coisa linda. A causa maior de afastamento do nosso tempo é porque tiraram o medo, mas também tiraram o temor. O medo realmente precisava ficar de fora, mas o temor é o que me mantém na presença. Quando eu olho Jesus dizendo sobre a vinda dele, ele disse: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, não sairia de casa. Sabe o que é isso? Temor pelo que vai acontecer no futuro. É temor, é o que me faz permanecer na presença de Jesus. E sabe qual que é a loucura? É que para permanecer não precisa muito. Coisas muito básicas já resolvem a nossa vida com Deus. É tão doido isso. É porque a gente pensa: então eu vou viver uma vida totalmente, parece um eunuco, eu fico separado. Não, irmão, você pode viver uma vida no mundo, você pode trabalhar na empresa, você pode estudar na faculdade, você pode entrar em todos os lugares, mas você vai entrar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o problema não é o mundo, o problema é a distância de Deus que ficamos. Teve um tempo que jovem crente não ia para a faculdade. Ignorância. Porque a faculdade vai desviar. Não, irmão, a faculdade não desvia ninguém. O que desvia é o ser humano longe de Deus dentro de uma faculdade. Você entende? Não tem a ver com o que está lá fora, tem a ver com o que está aqui dentro. Só que tudo isso é mantido dentro do nosso coração pelo temor. E o temor me faz pregar para você com temor. O que é temor? Responsabilidade sobre o meu futuro. Porque tudo que eu digo para vocês vai ser cobrado de mim. E eu vou ser mais claro com você. Ousaria eu ter coragem de pregar uma mensagem para você sobre pecado vivendo em? Seria a loucura da minha parte. E o que não me deixa fazer é o temor. Porque eu sei que o Deus que eu sirvo é santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas Ele é um Deus justo. E aqui, lindo, eu preciso dizer: quando operamos na justiça de Deus, a graça se aperfeiçoa. E aonde somos perdoados? Através do nosso arrependimento. Mas olha uma coisa do nosso tempo. O que acontece? Nós vivemos a vida toda dizendo que queríamos que o Evangelho alcançasse as pessoas. Sim ou não? E eu fui criado dentro disso também. Que o Evangelho era para todos. Mas não é tão para todos assim. A gente diz que é, mas nem a gente acredita muito nisso que é para todo mundo. Porque tem gente que a gente não quer que aceite a Jesus. Tem gente que a gente não quer no time. Aliás, tem gente que é do mesmo time e rechaça o homem do outro time, porque parece que é diferente, mas é o mesmo corpo. Igreja que proíbe a outra. O negócio que faz confusão entre um... irmão, tá cheio de gente maluca que ainda não entendeu que a igreja não tem dono. O Senhor dos exércitos é o dono da igreja. Não é um homem na terra, é Ele que manda, que governa todas as coisas. Agora entenda bem, aonde mora o problema? O problema está aqui, quer ver? Chega um dia que a gente se apaixona por Jesus e a gente fica incendiado. Daí a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente começa a amadurecer na fé. Só que de repente a gente começa a ficar distante e para de fazer o básico. Para de buscar, para de ler a Bíblia, para de ter comunhão com o Senhor. E a gente vai viver a nossa vida. E aí Deus, por misericórdia, continua usando a nossa vida, continua fazendo coisas sobrenaturais. Só que à medida do tempo, por conta da falta de temor, a gente vai ficando longe. Agora olha o que acontece. As pessoas que conhecem Jesus, entenda bem, quando você conhece Jesus ao mesmo tempo que você está livre, você está preso. Como assim? Porque a verdade que te liberta te torna inesculpável. Depois que você ouve a pregação do Evangelho, você nunca mais vai poder dizer que não sabia. Quando o Senhor te chamar para se apresentar perante Ele, você não vai dizer: Senhor, eu não ouvia. Ou pior, você não pode dizer: eu fiz em teu nome, mas não viveu de verdade aqui dentro. Uau! E essa é a questão. No nosso tempo, estamos vivendo esses polos distantes, ou de um lado ou de um outro. Estamos esquecendo do que Deus realmente quer da gente. Eu vou te falar uma realidade muito triste e que vi agora acontecendo de novo. A pessoa era da igreja, era cheia de Jesus, Deus usava ela, e ela conseguiu furar a bolha. E ela conseguiu acessar quem estava fora da bolha. Uau, que lindo!
Só que quando essa pessoa furou a bolha, ela conseguiu ver que do outro lado dava muito dinheiro. O sucesso, ele é muito tentador. E por conta desse afastamento gradativo, a frieza fez ele tomar decisões. E aí, você já deve ter ouvido esse discurso: eu saí do mundo gospel. Eu não pertenço mais a esse universo tóxico. Que lindo. E aí ele vai viver no mundo, porque ele não quer mais o evangelho, ele não quer mais o padrão da palavra, ele não quer mais o que a Bíblia diz. Ou ele até tentou, mas como não conseguiu viver de maneira plena, tentou escolher partes, e como isso não é suficiente para manter a nossa fé, foi embora. E agora olha o que acontece. Isso aqui é o pior. Quando você abandona a presença de Jesus, você se torna inimigo da igreja. Ponto. Eu sei que não deveria ser assim, eu sei que não deveria ser dessa forma, mas não adianta. Quando você vira as costas para a igreja fica bolada com você e não te aceita do mesmo jeito. Só que tem outro problema: quem vai para o mundo dessa maneira também é rejeitado pelo mundo, porque o mundo sabe de onde ele veio e sabe o problema que ele traz. Então, meu lindo, quando você abandona o Senhor, você não é mais nem bem querido quisto na igreja, e também não é bem quisto no mundo. Olha que loucura. E aí você é envergonhado lá fora, envergonhado aqui dentro. E aqui é uma loucura, porque isso acontece todos os dias. Eu me lembro que esse era o meu maior temor, quando eu pensei: Senhor, furei a bolha, e agora o que eu faço? O Senhor falou no meu coração: faz o que eu te chamei para fazer em todos os lugares. Então eu ia na televisão, eu não falava de Jesus de um jeito fantasmagórico, um ser. Não, irmão. O nome dele é Jesus, o nome que está acima de todo nome. Irmão, isso começou a fazer o quê? Mudou a chave. Sabe por quê? Porque o mundo só espera uma coisa de você: que você resplandeça a face de Jesus. Quando o mundo te chama para perto, ele não quer que você seja igual a ele. Ele quer a luz que você carrega, ele quer que a glória do Senhor vá. Ele não sabe o que pede, mas é isso que ele quer. Então, irmão, quando eu comecei a ir para a TV, eu entrava no programa de TV e eu entrava dizendo: toda pergunta vai ter que virar uma pregação, toda resposta para uma pergunta tem que virar uma pregação. E eu comecei a ser intencional para falar de Jesus de uma forma onde eu não me acovardava. E essa é a questão que mudou meu coração em relação a essas pessoas que hoje estão no meio, afastados pela igreja e afastados pelo mundo. Porque quando uma hora chega que você cai por si, que entendeu que fez errado, você não vai conseguir voltar, por conta do medo, do orgulho e de tantas outras coisas. Então tem gente que vai viver frio na fé o resto da vida, sabendo que poderia ter uma vida poderosa e cheia da presença de Jesus. Eu queria poder falar nomes nessa mensagem. Eu queria poder dizer para você pela câmera que se afastou de Jesus e tentou viver uma vida no mundo e foi envergonhado na igreja e está sendo humilhado no mundo, que existe um caminho para você voltar, que existe um Deus do céu e da terra que ama você e que espera o teu arrependimento, porque Ele tem poder para perdoar o teu pecado, para mudar toda a tua história e fazer algo novo, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Mas eu sei que é difícil acreditar, mas esse é o Evangelho. Se existe alguém que te afasta, o Evangelho é aquele que te aproxima. Se existe alguém que te expulsa da presença dele, o Evangelho é aquele que diz: deixa vir a mim aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ei, se alguém diz para você: mas você pode fazer tudo o que você quiser, o Evangelho é aquele que diz: não, lindo, mantenha o temor resguardado no teu coração, porque isso vai te livrar de um futuro trágico. E é isso, a gente precisa resgatar o temor na nossa geração. Resgatar o temor para quando você ouvir alguém dizendo que Jesus está prestes a voltar. Eu não estou falando do apocalipse não, irmão. Relaxa. Ai, meu Deus do céu, não vou nem entrar no mérito. Relaxa, lindo. Tem muita gente para ser alcançada pelo Evangelho ainda, e não tem como dar data naquilo que nem Jesus sabe quando. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ainda não sabe quando. Agora a gente diz quando. Dá uma seguradinha na onda. Amém? Ele não sabe nem o dia nem a hora. Só o Deus do céu e da terra.
O temor é justamente isso, porque se eu sei que daqui 5 anos eu vivo 4 anos e meio de boa, e daqui no 6º mês eu digo assim: agora eu vou ser de Jesus. Você entende? Jesus vai vir amanhã, aí eu me converto hoje, mas vivi a vida toda distante do Senhor. O temor é o que me faz sentir isso aqui: se Jesus voltar hoje, aonde vou passar minha eternidade? Se Jesus voltar agora, para onde eu irei? O que Jesus acha de mim? O que Jesus tem pensado do meu coraçãozinho? O que é que Ele tem visto dentro de mim? E é isso, irmão, é o temor que me faz voltar para o joelho, que não me deixa perder a dependência do Senhor, que não me deixa sair do básico, porque o básico é perfeito, o básico é necessário. Irmão, o básico não é o que a gente está ouvindo na internet: faz o Pix, e faz esse propósito, e faz aquilo. Não, irmão, o básico é orar e ler a Bíblia. Irmão, não existe como esfriar um crente que ora e lê a Bíblia. Eu quero melhorar isso. Lindo. Não tem como você esfriar na sua fé se o teu alimento for a palavra e a tua rotina for na presença de Jesus. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, você mantém o fogo aceso, a lenha queimando. E é isso. Por que esfriamos? Porque largamos o básico, porque acreditamos nos tontos que estão cobrando coisa da gente para viver o que Deus deu de graça na cruz. Falei que ia colocar confusão. Deus só vai fazer se você fazer isso. Deus não faz dessa maneira. Deus não faz desse jeito. Deus faz por graça e misericórdia. Não tem a ver com aquilo que a gente faz. A gente não consegue conquistar o Senhor com as nossas obras, mas com a nossa fé. Agora, eu vi uma coisa que me entristeceu, e talvez isso foi uma das que mais me doeu. Uma dessas pessoas que resolveram virar as costas para o Evangelho. E eu quero que você saiba, eu amo essas pessoas. Eu não deixei de seguir nenhuma. Então você concorda com ela? Não, eu sei que em algum momento ela pode precisar de uma palavra, e eu vou estar no mesmo lugar dizendo: eu estou aqui te esperando. Porque eu não sou igual aos outros, não, irmão. Eu não quero ser igual ao povo que exclui o pecador. Não, eu quero ele pertinho para que ele seja transformado, renovado pelo Espírito Santo e transformado pela presença dele. Eu até deixei de seguir um e tive que voltar, porque o Senhor falou comigo: volta, tonto. Daqui a pouco ele vai te procurar e vai descobrir que o menino que ele ouvia sobre Jesus, sobre o amor e a misericórdia, não teve compaixão dele. Então eu estou esperando os meus irmãos voltarem para casa. Eu queria falar nome. Meu Deus, que vontade. Eu queria olhar e dizer: eu estou esperando você voltar, lindo. Porque o que você sabe que está perdendo. E se é vergonha da volta, volta com vergonha mesmo. Porque o Senhor Jesus é poderoso para perdoar os teus pecados, para mudar a tua história. Eu queria poder dizer: lindo, para de fingir que está tudo bem, porque você sabe que não está. Para de tentar contar para os outros que você está feliz, se dentro de você tem um vazio do tamanho do mundo. Então, lindo, volta para Jesus, restaura o temor e volta para o básico: oração e leitura da palavra. Eu estava estudando um negócio, uma pesquisa que saiu, uma pesquisa científica que foi apresentada em Israel 4 anos atrás, da CBE, que é o Central Bible alguma coisa. É um instituto muito sério e que fez uma pesquisa com centenas de pessoas durante 4 anos. E o estudo foi: qual é o impacto que gera em uma pessoa que lê a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana? Você não vai acreditar, irmão. Em 4 anos, cientificamente se provou alguns dados. Eu vou ler para você. O sentimento de solidão cai 30%. Obrigado, irmão do Glória a Deus. Eu vou dizer, eu vou melhorar então. Irmão, se você orar e ler a Bíblia todos os dias, se você buscar a Jesus de todo o teu coração, mas pela palavra, todos os dias, ou pelo menos 4 vezes por semana,
sentimento de solidão vai cair 30%. Problemas com a raiva, problemas com a raiva caem 32%. A amargura em relacionamento, casamentos, filhos, amigos, cai em 40%. A ação de compartilhar aumenta 200%. Aleluia! Aumento no discipulado, 230%. Sentimento de estagnação espiritual caiu 60%. 61% menos chance de se envolver com pornografia. 68% menos chance de sexo fora do casamento. 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Irmão, oh meu Deus, volta para o básico. Lembra de onde caístes. Volta às primeiras obras. Lindo, dá para botar fogo na lenha, mesmo com ela molhada. E eu vou te dar a última coisa dessa pesquisa que me apaixonou. Ai meu Deus, o tempo. A ação de compartilhar a fé aumenta em 200%. Eu quero que você entenda o que isso significa. Quem tem vida com Deus não tem vergonha de contar para os outros que é apaixonado por Jesus. Eu quero falar uma coisa para você: não se envergonhe de Jesus e da sua palavra. Sustente, defenda por amor ao Evangelho. Pode defender a tua fé, pode dizer que Ele cura, pode dizer que Ele salva, pode dizer que Ele transforma. Não tenha vergonha de rirem de você, porque a melhor coisa do mundo é ser envergonhado por conta do amor ao Evangelho. Ser perseguido, irmão, isso é um presente. Quando você é perseguido por amor a Cristo, isso é um presente, porque essa tribulação passageira não se compara à glória que está sendo preparada para nós. No nome de Jesus, entenda, diga para as pessoas: eu sou do time dele, Jesus. Diga aí. Posta na internet que você é dele. Para de postar besteira e começa a falar coisa dele. Começa a mostrar o que Jesus está fazendo. Para de reclamar e começa a dizer o que ele está fazendo. Muda o jogo, mas não esqueça do básico: ler a Bíblia e orar. Irmão, eu prego o Evangelho há quase 11 anos. Eu preciso ler a Bíblia todo dia. Eu acordo de manhã, minha Bíblia está lá esperando eu. E aí eu vou para ler, eu leio pelo menos 4 capítulos. Porque eu preciso me alimentar, porque senão minha fé enfraquece, minha fé esfria. E longe de mim esfriar na fé, longe de mim perder o temor, porque tudo que vivo é o fruto do temor que tenho no Senhor. É o temor que guardou a minha casa da queda. É o temor que livra o meu casamento da ruína. É o temor a Deus que livra o meu ministério da vergonha. É o temor a Deus que me mantém fazendo a vontade dEle. É o temor, não é outra coisa senão o temor. Então não é o amor, é o amor, mas é o amor que pressupõe o temor. Eu sei o que está me esperando. Eu sei que um dia as câmeras irão apagar, as telas não irão mais funcionar, e nós não estaremos mais aqui. Estaremos com Ele. E o que vai valer não é o que você fez para os outros verem, é o que você fez para que Ele visse, para a glória do nome dEle. Tão lindo. Não sei como você está, mas se tiver frio, conselho rápido: volta para o básico. Se estiver longe, volta para Jesus. Mas David, como eu sei se eu estou longe? Você está frio. Frio, parece uma geladeira. Não sente mais nada. Não consegue chorar na presença de Deus. Não consegue vibrar quando alguém volta para Jesus. Não consegue se alegrar com os que se alegram. Não consegue chorar com os que choram. Você está longe dele. Porque quando a gente está perto dele, a gente celebra,
a gente glorifica, a gente vive uma vida vibrante. Todo mês tem um testemunho novo para contar, todo mês tem uma coisa nova para dizer o que ele está fazendo. Irmã, é gostoso, sabe? Quando eu estou orando e acontece alguma coisa, eu ligo para minha esposa, falo: amor do céu, Deus me deu uma mensagem, e é gostoso, eu compartilho isso com ela. Os nossos filhos oram, todo dia ela manda para mim, quando eu não estou em casa, a oração deles para eu ouvir. Como é bom compartilhar da presença de Jesus. Muda a vida dos outros, mas mudou primeiro a nossa. Mas tudo é resultado do temor. Diga para quem está no teu ladinho, diga: tenha temor dele. Não caia no papo que você pode tudo, e não caia no papo que você não pode nada. Para onde a gente vai? Nem para um extremo, nem para o outro. A gente vai para o centro. E essa palavra já me deu problema em alguma hora da minha vida. Volta para o centro, porque não é você, ele. O centro é Jesus. Volta para ele, para o centro da vontade dele, para a presença dele. Volta, lindo. E eu tenho 2 perguntas e termino essa série. Primeiro, para você que nunca entregou a sua vida a Jesus, está aqui. Ai, David, mas eu gosto de Jesus. Gostar de Jesus não é suficiente. Gostar de Jesus não te torna um cristão. O que te torna um cristão é quando você vive a verdade do Evangelho na prática do seu dia a dia. Mas David, eu acredito nele mais um monte de coisa. O dia que você conhecer Jesus de verdade, você vai descobrir que nunca precisava de nada. Jesus sempre lhe foi suficiente. Essa é a pergunta que muda todas as coisas. Uma decisão de reconhecer que você é o pecador que Jesus foi para a cruz para salvar. E é só você que pode decidir. É só você que pode desejar. Mas eu sei que você sabe o que sente. Tem algo faltando aí dentro. Não importa quão longe você chegue, não importa o tanto de dinheiro que você tem, você sempre volta para o mesmo lugar, para um vazio que só Jesus pode preencher. A segunda pergunta é para você que já viveu cheio da presença de Deus, que já foi quente, mas esfriou, foi tão longe que não sente mais nada, mas hoje, por um fio de misericórdia, algo te chamou para perto, algo te capturou de um jeito que você não consegue sequer explicar. Há uma saudade dentro do teu coração, há um mix de medo com temor, mas o medo vai ser aplacado pela misericórdia e o temor consolidar a sua fé. Veja, volta para Jesus, lindo. Oh, lindo, você que abandonou. Oh, volta. A porta da casa do Pai está aberta para você, e ela não foi trancada para que você não pudesse entrar. Amém? Eu vou perguntar para você 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim para alguma dessas 2 perguntas, de maneira consciente, racional, inteligente, você vai levantar as mãos. Não é por medo, não é por promessas infundadas, é pelo amor à palavra de Jesus. Porque é sobre amar e temer. Amar e temer. Eu amo meu pai e tenho temor dele. Meus filhos, eu quero que eles me amam, mas eu não quero que eles percam o temor. Eu quero que eles cheguem na minha presença e não me trate como um amigo do colégio, mas como o pai dele, como o provedor dele. Entende? Isso é honra, é básico. Mas a decisão é sua. Não adianta eu dizer para você qualquer coisa diferente disso que não seria o Evangelho. Mas se você quer viver algo novo, Jesus precisa entrar no teu coração e fazer uma reforma. Porque para tomar a decisão por Jesus não precisa mudar nada, mas depois que ele entrar vai ter que mudar tudo. Porque o Evangelho vai te transformar. Lembra dos dados percentuais? Eu quero declarar que não vai ser 60%, vai ser 100%. Eu quero que você saiba, na tua casa o adultério não vai chegar,
a quebra não vai chegar, o pecado não vai entrar, a fornicação não vai fazer parte. Irmão, no nome de Jesus, nada, em nome de Jesus, vai conseguir paralisar você e a sua fé. Mas é você que decide. Vou contar até 3. Se a sua decisão for sim, você levante a mão. Ok? 1, 2, 3. Eu alimentei o teu amor, posso alimentar o temor? Que bom que você está tomando a decisão. Isso não só te livra do inferno, como também te leva para o céu. Deixa eu aumentar o teu temor. Não adianta nada decidir hoje e esquecer amanhã. Você não é cristão porque diz que o aceita. Você se torna cristão quando vive o que diz que aceitou. Deixa eu aumentar o teu temor. O evangelho é o todo. Não tem como escolher uma parte e isolar aquela que eu não consigo viver. Quer morar no céu? Tem que viver tudo. Quer morar com Ele? Quer viver uma vida poderosa e extraordinária na terra? Tem que deixar Ele entrar em todas as áreas, em todas as portas, para que a transformação seja completa. E é com essa palavra que eu renovo a minha esperança na minha geração. Que essa palavra coloque temor naqueles que ouvirem, e não o medo, mas o temor. E que isso provoque maturidade, que isso provoque fé. E se você tem certeza do que decidiu, você vai ficar de pé, lindo. 1, 2, 3. Quem está tomando a decisão, levante. Levante, isso. Vocês são tudo louco, gente. Vocês acabaram de entrar numa rota de colisão. A vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Eu quero que você tenha certeza disso. Algo novo começa hoje na sua vida. Levante todo mundo. Quem tiver alguém que você ama perto de você decidindo, dê um abraço nela. Diga para ela: essa é a melhor decisão da sua vida. E só quem está tomando a decisão, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, Jesus. O meu coração é seu, a minha vida é sua, em nome de Jesus, amém. Ai, lindo da minha vida. Eu quero que você que tomou decisão na sua casa, seja lá onde você estiver desse mundo, comente aqui que você está tomando essa decisão. Produza uma prova contra você. Eu vou dar um conselho para você que tomou a decisão hoje. Produza uma prova contra você. Como assim? Diga para os outros o que você decidiu, para que alguém possa te cobrar. Produza prova contra você, porque
O dia que você estiver fraco, alguém pode te lembrar da decisão que você tomou e dizer: volta, fica de pé. Quem está aqui, produz a prova. Aí comenta. E eu quero que você saiba que dá para continuar para sempre essa jornada, através do discipulado, da comunhão da igreja, da vida vibrante com Jesus. E se você não tem nenhum lugar para ir, se você está aceitando Jesus no meio do nada, eu quero ajudar você com discipulado de maneira gratuita. É só você fazer o download do nosso aplicativo chamado Dia Seguinte. O download é gratuito, o aplicativo todo, aula de discipulado, aconselhamento e envio de Bíblias para o Brasil inteiro. Se você tomou uma decisão por Jesus e não tem uma Bíblia sagrada na sua casa, eu quero te dar um conselho: entra no aplicativo, faz o discipulado, que se Deus quiser vai chegar uma Bíblia na sua casa.